Boa noite a todos vocês, quem estiver no YouTube agora ou quem estiver ao vivo, que bom que estamos aqui. Sexta-feira, temos mais uma semana de sucesso de lives, mais uma semana de bênção. Que a gente nunca, 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 nunca se esqueça que é um privilégio a gente poder ler a palavra de Deus. Nunca se esqueçamos disso. É um privilégio poder ler a palavra de Deus. Privilégio não é a gente estar é, nos melhores lugares, com os melhores grupos, né? Isso são escolhas e decisões e consequências de escolhas e tudo mais na nossa vida. Agora, privilégio mesmo é a gente poder ter acesso à palavra de Deus e poder ler a palavra de Deus como família, em grupo. E isso sim, com certeza, é um dos maiores privilégios que qualquer ser humano pode ter. Então a gente agradece e a gente inicia a nossa oração hoje, Pai. Que o Senhor nos dê uma boa live, que o Senhor nos abençoe. Mas primeiramente agradecer, ó, que eu já comecei errado e já começa a parecer que o Espírito Santo já reclama, já me fala, já me cutuca para que a gente, né, obrigada, iniciando aqui, obrigada porque o Senhor nos colocou aqui, obrigada porque nós temos saúde para lermos, a gente está, e por mais que a gente, né, nem todo mundo nesse momento pode estar com saúde, às vezes alguém está escutando de um hospital, às vezes alguém vai estar escutando de um outro lugar, às vezes alguém vai falar sobre esse momento, né, mas nós estamos vivos, nós estamos aqui ouvindo e a sua palavra é a nossa esperança. Então, independente da situação de que nós estejamos, qualquer um de nós, nossa esperança está sempre viva, porque ela é a palavra de Deus. Então que, o Senhor nos dê essa esperança, como é que diz? Refresque mesmo a alma, que o Senhor possa nos recarregar nossas energias, Pai, que são tantas coisas que passamos durante a semana, que o Senhor sabe o quanto cada um daqui, né, que está ouvindo essa live agora, o quanto cada um daqui passa, quantos pensamentos passam na nossa cabeça, quantos pedidos de socorro, de milagre, de gratidão. Quantas emoções passamos, sentimentos, né? Quantas aflições, quantas alegrias, quanta ansiedade, quanto medo. Então a gente está aqui, Pai, de corpo e alma, abertos, pedindo para que o Senhor possa restaurar a nossa fé, restaurar a nossa esperança, restaurar a nossa saúde, restaurar a nossa comunhão, restaurar o nosso senso de confiança nas pessoas, restaurar nosso amor próprio, vindo do Espírito Santo, baseado no que o Senhor nos ama, né? Ah, restaurar nossa energia, nossa motivação, que o Senhor seja a fonte de tudo isso que a gente está aqui falando agora. Que o Senhor seja a certeza de que tem esperança para um dia melhor, para uma saúde melhor, para momentos melhores, para relacionamentos melhores em todas as áreas da nossa vida, para oportunidades melhores. O Senhor é a esperança de que tudo pode ficar melhor do que está. E tudo aquilo que nós entendemos como ruim pode ser parte do seu propósito para melhor ficar. Então, a gente só agradece a sua bênção e pedimos, obviamente, que o Senhor nos proteja contra a serpente peçonhenta, que o Senhor nos livre de todos os males que Satanás faz, porque nós vamos ler sobre Lúcifer hoje, falar sobre, né, especificamente. Então, a gente agradece, Pai, porque eh, eu sei que estamos debaixo das suas asas, eu sei que estamos debaixo da sua proteção, mas nós sabemos também que o Senhor diversas vezes permite acontecer mudanças e coisas na nossa vida para que a gente aprenda, porque o Senhor chama a nossa atenção de tal forma também, né? Mas nós pedimos para que o Senhor nos ensine no amor, que o Senhor chame a nossa atenção no amor, que a gente tenha os olhos, os ouvidos e o coração espirituais abertos para que a gente possa ouvir a sua palavra, ouvir a sua atenção que o Senhor está nos chamando, ouvir a sua voz para que toda direção necessária e correta na nossa vida seja aplicada no amor, para que tudo aquilo que nós estamos sentindo e passando seja ensinado e disciplinado no amor, e a gente agradece pela sua misericórdia. Então, que o Senhor nos proteja, me use como canal, que o Senhor ponha as palavras corretas nos meus lábios e que nós possamos estar protegidos contra todos os ataques que querem ver a gente parando de fazer a nossa missão, que é espalhar a palavra do Senhor.
Então, para a honra e a glória de Deus, a gente agradece e damos graças a tudo na nossa vida, Pai. Em todos os altos e baixos, a palavra diz: dai-vos graças por tudo. E é isso que nós queremos nesse momento. Obrigada, Senhor. Obrigada, obrigada, obrigada. Bom, a gente vai fazer então agora a nossa live. Vamos iniciar aqui com Isaías capítulo 14 nesse momento. Como a gente viu ontem, nós finalizamos. Peraí, ontem foi capítulo 13. Vou só voltar aqui. A profecia contra a Babilônia, nós já lemos, né? Falamos sobre todos tudo que a gente tinha que falar especificamente sobre o governo, que também pode ser visto em Apocalipse lá na frente, né? Sobre Babilônia. E aí hoje a gente vai ver o restante daquilo que foi explicado em relação a Babilônia também, porque aqui Deus está falando, Deus colocou o juízo dele sendo aplicado, né? Então aqui é o juízo sendo aplicado, e aqui agora ele continua falando. Então, vamos iniciar. É, esse capítulo 14 e 15 é só a sequência do que a gente estava lendo de ontem, que são as profecias contra todas essas nações que Deus está falando, demonstrando que o julgamento dele vai cair sobre aqueles impérios arrogantes e rebeldes, que são os que nós estamos lendo agora, ok? Então, vamos lá. E aqui, vamos iniciar. O Senhor terá compaixão de Jacó e voltará a escolher Israel, estabelecendo-os na sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Então, o que a gente está vendo? O Senhor terá compaixão de Jacó, voltará a escolher Israel e os estabelecerá na sua própria terra. Então, o que acontece? Deus vai restaurar Israel depois desse cativeiro babilônico que eles estão, né? Então, o que também nos mostra que é o retorno final deles para Israel no final dos tempos, porque ele diz que eles se juntarão, né? Se os estrangeiros se unirão a eles. Então, ele reflete não somente, óbvio, na parte desse exílio, né? Quando o reinado cristão, o reinado messiânico, que é de Jesus, do Messias, inicia, né? Onde também os gentios vão ser incluídos como povo de Deus. Isso a gente vai falar mais lá na frente também. Então, peraí, deixa eu pôr uma coisa aqui. Uai, não tá. Agora tá. Então, essa é a parte que ele começa, falando sobre restaurar. E aí a gente continua. Povos os apanharão, os levarão em seu próprio lugar, e a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. No dia em que o Senhor der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, você pronunciará esta sátira sobre o rei da Babilônia. Peraí. Como chegou ao fim o opressor? A sua arrogância, ou, conforme os manuscritos do Mar Morto, a Septuaginta e a versão sírica diz, a sua arrogância acabou. Então, o que a gente está vendo? Deus está falando, acabou Babilônia, Babilônia, acabou. E Deus está começando a humilhar aquele que humilhou a tantos, né? Então, a arrogância é algo que Deus tá tocando nesse império, né, babilônico e falando, acabou. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, que, irados, feriram os povos com golpes incessantes e, enfurecidos, subjugaram as nações com perseguição implacável. Toda a terra descansa tranquila. Todos irrompem em gritos de alegria. Então é como se tivesse acabado a guerra,
tivesse acabado a opressão, tivesse acabado tudo aquilo que Babilônia estava fazendo, né, contra o povo. E eles começam, obviamente, a gritar, gritos de alegria e felizes, né? E a terra descansa de fato tranquila, porque Deus diz: acabou. Até os juníperos e os cedros do Líbano se alegram por sua causa e dizem: agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem nos derrubar. Que loucura, né? Nas profundezas, o Sheol, ou esta palavra pode ser traduzida por sepultura, profundezas ou morte, que é a separação, é um local, é uma condição espiritual, se agita para receber você quando chegar. Então, a queda do rei da Babilônia é como se tivesse sendo uma sátira, né? Como se ele estivesse fazendo uma piada mesmo sobre esse momento e os mortos que estão no Sheol, por exemplo, porque vão zombar dele pela derrota dele. Então, vai ser tão desastroso, né? Vai ser não, já foi, mas a gente está falando especificamente no período de hoje, lendo eles, como se a gente estivesse no momento em que ele está escrevendo isso. Então, vai ser esse momento de zombar mesmo, né? Porque é tão sério que até mesmo quem está no Sheol está se agitando para receber ele quando ele chegar, o rei da Babilônia. Por sua causa, ele desperta o espírito dos mortos, todos os governantes da terra, ou todos os gigantes que governaram a terra. Ele fez que se levantem do trono todos os reis dos povos. Todos responderão e dirão: você também perdeu as forças como nós e se tornou como um de nós. A sua soberba. Pera aí, rapidinho. Ops. A sua soberba foi lançada na sepultura, com o som das suas liras. A sua cama é de larvas e a sua coberta de vermes. Aí aqui, gente, isso aqui é Lúcifer, tá? Porque o que que significa a palavra Lúcifer, né? Luz, você deve entender, né, como é que fala? Do latim, como você entende o português, de luz mesmo. Então, o que que significa Lúcifer? Significa portador da luz ou estrela da manhã. É o que significa, como está escrito aqui, ó estrela da manhã. A palavra Lúcifer significa estrela da manhã ou portador de luz, né? E ele fala, "Ah, isso aqui é ele, é a queda dele." Tem um filme, inclusive, muito lindo, que se chama. Ai, como é que é o nome, gente? Eu esqueci o nome do filme agora, mas eu acho que é Dias de Tentação ou Tentações. Eu não lembro qual que é o nome do filme agora, mas é um filme que passa sobre os dias que Jesus passou na tentação, no deserto. E tem ele falando com Lúcifer nesse momento, né? Ele fala assim, o que eles estão passando ali obviamente que não é especificamente tudo que a gente tem na palavra, mas foi quando Cristo estava lá se preparando no deserto, né? Os 40 dias, 40 noites. E eu acho que é 40, eu acho que o nome do filme é 40 dias e 40 noites, algo assim, não me lembro. Mas são os dias que Cristo passou pela tentação. E aí ele tem uma cena no filme que Lúcifer tá lá, você quer o pão? Olha ali, aí a pedra vira pão, tal. E tem um momento que ele fala isso, ele fala para Lúcifer, né? Jesus falando para Lúcifer, ele vai e fala: "Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Como foi atirado a terra. Você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus." Uma coisa que é importante a gente ver, aqui você está conhecendo um pouquinho do caráter de Lúcifer. Então, isso aqui, veja bem, tudo que ele estiver falando aqui agora, você vai entender que
tudo o que ele mais quer é ser igual a Deus. Ele tenta se igualar a Deus em todo o momento. Então, a gente vai ver exatamente agora o caráter dele. Então, quando você pensar sobre, como é que diz? O que que ele faz e como ele pensa, como é que vocês vão entender aqui agora. Então, você que derrubava as nações, você que dizia em seu e eu quero falar para vocês, é tudo que vocês imaginarem, que vocês estiverem lendo sobre ele aqui agora, porque olha só, ele foi atirado, porque Deus jogou ele aqui para baixo, para a terra. Então, quando ele, a gente fala que ele derrubava as nações, imagina tudo que ele faz na terra. Imagina tudo que você possa imaginar. Então, derrubava as nações. Ué, mas como ele faz isso? Ele sozinho não faz. Então, por isso, quando as pessoas começam a falar, ai, mas tá tendo guerra, ai, mas tá tendo isso, ai, mas tá tendo aquilo. Deus permitir, por conta de todo um propósito que precisa ser feito para que de fato o fim chegue e tudo mais, é uma coisa. Agora, Deus fazer é outra. Ou então Deus ter a maldade de fazer com pessoas mais frágeis ou com isso. É uma heresia imaginar isso, porque a gente está falando de um caráter e um de outro. Então, olha só, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, ele tem coração. Um coração cheio de orgulho. Por que que o orgulho não vem de Deus? Olha o que que ele dizia: subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. E eu me assentarei no monte da Assembleia, ou seja, união, reunião, no monte mais elevado do Monte Santo. Olha só, ele quer o tempo inteiro ser Deus, ele quer o tempo inteiro copiar Deus, porque é só isso que ele faz. Ele quer fazer o que Deus faz. Se Deus tem exército, ele tem também. Ele quer também. Ele quer buscar cada vez mais. Ele joga as pessoas na lama para que elas não tenham, não pertençam a Deus. E se você não pertence ao Espírito Santo, se você não pertence a Deus, se você não pertence a Jesus Cristo, ou seja, Deus em Pai, Deus em Filho, Deus em Espírito, se você não pertence a Ele, alguém vai. Então, o que que acontece? O que ele está dizendo aqui peraí, desculpa. O que ele tá dizendo aqui pra ele é: você copia Deus o tempo inteiro. Você quer copiar Deus o tempo inteiro. Deixa eu só dar mudo aqui no negócio porque tá fazendo um barulho. Só um minuto. Pronto. Então aqui o que ele tá dizendo é: gente, ele copia Deus em tudo. Então cuidado, porque tem coisa que você acha que é de Deus e não vem com alegria. Vem com perturbação, vem com inquietação, vem com problemas, vem com. Não é de Deus. Situações na qual você está na vida que você fala, mas veio de Deus, porque foi o que eu pedi. Lúcifer, gente, ele fica ouvindo o que a gente fala em voz alta. Ele fica vendo as pessoas que têm contato com a gente. Ele fica vendo formas de. Como é que você sabe, Thay? A gente acabou de ler Jó. Ele sabia tudo da vida de Jó. Ele sabia de Jó tanto que falou para Deus: Ué, óbvio que ele vai te louvar. Olha, você dá tudo para ele. Ele é protegido, ele isso e aquilo. Ele sabe aqueles que ele não pode atacar, aqueles que ele não pode encostar. Mas ele usa o externo. Ele usa pessoas que não são selados com o Espírito Santo, que não pertencem a Deus. Aí ele faz aquela manobra, usa o externo, usa vícios, usa traumas, usa dor, usa falta de perdão, usa ódio no coração daqueles para odiarem outros, para atacarem outros, para levarem outros para o abismo, para poder prejudicarem outros. Então, há uma grande. Porque a gente vai ver, é muito raro a gente ver falar dele na Bíblia Sagrada, né? Deus deu para ele pouquíssimo espaço, glória a Jesus Cristo, amém. Porque muitas pessoas poderiam ver isso aqui como um ato heróico, né? As pessoas que são do contra mesmo, rebeldes contra Cristo, contra Deus. E então, assim, o que nós temos dele aqui é o necessário para a gente entender o caráter dele. Vocês lembram da Torre de Babel, né? Vocês lembram que na Babel de Babilônia, a gente já ouviram falar, aliás, que eu digo. E essa torre, ela foi colocada para cima, para cima, para cima, para cima, para crescer, 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 crescer. E o que que eles diziam, né? Na palavra diz que eles queriam chegar aos céus.
com aquela torre. Então, quem que você acha que fez? Foi Nimrod especificamente? Foi os reis da época, Babilônia? Foram os bonzinhos? Quem você acha que controlou, ou que motivou, ou que incentivou a fazer uma torre para chegar aos céus? Quem é que quer fazer uma torre para chegar aos céus? Ah, não, tá, mas aí todo mundo, né? Hoje em dia a gente quer saber chegar aos céus. Quem falou isso lá em Isaías? Isso foi antes, tá? Ele não tá falando pra Isaías. Isso aqui é algo que Deus está revelando que foi falado a ele, Lúcifer. E quem que está falando subirei aos céus e erguerei o meu trono acima das estrelas? Então a gente vê o quão arrogante, o quão orgulhoso ele é. E tudo que nós temos que sair de perto é daquilo que se encaixa com o que ele é. Porque nós não podemos dizer que nós, tendo orgulho, ou que nós tendo tudo aquilo que não vem dele, arrogância, ego, qualquer outra coisa, que aquilo ali é a gente se aproximando de Deus, não tem como. Então, olha a certeza que ele tem de que ele é próximo a Deus. Subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das. Olha a viagem. Ele devia estar muito doidão aqui, porque realmente, para falar isso assim. E me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei acima das mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Olha a inveja. Então, quando você fala uma pessoa assim, aquela pessoa é invejosa, não é a pessoa, porque a gente vive numa vida espiritual. É como aquela pessoa está sendo levada a ser. É como a vida daquela pessoa espiritual lapidou ela por 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, não importa. Então, a inveja que ele tem. E aí ele fecha aspas aqui. Isaías fecha aspas aqui. Mas à sepultura você será lançado, e às profundezas da cova. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam: é esse o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? O homem que fazia do mundo um deserto, que arrasava cidades e não deixava que os seus prisioneiros voltassem para casa? O que vocês acham que ele está falando aqui que não deixava os seus prisioneiros voltar para casa? Onde é a nossa habitação? Se você disser que é a terra, tá errado. Onde é a nossa habitação? De onde nós saímos? Quem é o nosso Criador e de onde que viemos? Porque a palavra diz que Deus nos conhece. A palavra diz que, então, quando ele aprisiona as pessoas com vícios, falta de perdão, com ódio, com inveja, com ciúme, com raiva, com tudo isso, quando ele aprisiona, é para que não volte para quem? Para Deus. Porque depois disso aqui, gente, temporário, tem um após. Se você crer na Bíblia, na palavra sagrada de Deus, você sabe que tem um após. Então, olha o que é dito. E não deixava que seus prisioneiros voltassem para casa. Então, quando uma pessoa tem resistência à palavra de Deus, ódio à palavra de Deus, falta de entendimento à palavra de Deus, não é a pessoa, porque Deus não criou ninguém no ódio. Deus não criou ninguém com raiva. Deus não criou ninguém rebelde. Todos nós passamos por várias, mas várias e várias camadas, né, na vida espiritual e, obviamente, pessoal, física, profissional, emocional, tanto faz. E tudo isso vai, obviamente, nos lapidando. Então, olha que interessante. Peraí.
Não deixava que seus prisioneiros voltassem para casa. Ele, né? Todos os reis das nações, todos eles jazem honrosamente. Mas você, peraí, honrosamente, cada um no seu túmulo. Mas você, aqui a gente volta para Babilônia, tá? Isso aqui é uma coisa interessante porque é uma mistura que a gente viu aqui, né? Essa parte de Lúcifer especificamente, né? Porque é um trecho só. E aí as pessoas não entendem. Tipo, muitas pessoas debatem demais só esse trecho. O que eu tenho no meu coração, o que eu sinto que é, o que eu, né, consigo falar para vocês, baseado no que eu sinto. Deus coloca isso aqui para vocês entenderem que não é o rei fazendo algo de errado com o reino, é ele sendo usado. Então, quando você vê uma pessoa que está sendo usada e você consegue decifrar, porque você tem a certeza e conhece Deus, já nesse ponto você já conhece o caráter de Deus, você ora por aquela pessoa. Ah, eu não vou orar não, porque a pessoa me fez mal pra caramba, me fez não sei o quê, me fez chorar, me fez sofrer, e aquela pessoa isso. Eu não vou perdoar aquela pessoa não, porque é exatamente o que Lúcifer gosta que você faça. Te aprisionar nessas emoções, nesses traumas, nesses pensamentos, é exatamente o que ele faz. Está escrito ali em cima, aprisionar. Não é só para voltar para casa, é para você, é de você ser pertencente a Deus. Aí você vai esquecendo da bondade de Cristo, de como ele te perdoa. Então, assim, você tem que perdoar. Você vai esquecendo. Então, essa parte ela é muito debatida, por quê? Porque dessa parte, cadê? Do 12 ao 14? Ao 14? 15. Ao 15, não, desculpa, até mais, 18, as pessoas não entendem por que que isso aqui tá aqui do nada. Mas se Deus está falando do julgamento final da Babilônia, a Babilônia também vem como um governo, que a gente vai falar sobre isso em Apocalipse mais lá na frente, né? Mas ela é vista como se fosse isso, que significa o caos. Quando você fala, ai, olha que Babilônia, aquele lugar, é o caos, é pecado, é caos, é tudo isso. Então, do nada aparece aqui uma coisa como se Deus estivesse falando para Lúcifer especificamente. Então, e aí depois ele começa de novo. Todos os reis das nações, todos eles jazem honrosamente, já falando como se estivesse voltando a falar com um homem específico, um rei. Então aqui a gente voltou para o julgamento final da Babilônia e acabou. Então, as pessoas são usadas. Então, tenham a compaixão, tenham a misericórdia, tenham tudo que vocês imaginarem. Tenham na cabeça de vocês que as pessoas são usadas. Então tenham a compaixão de orar por elas, orar por aquelas que vocês estão vendo que estão, né, fazendo coisas erradas e, enfim, não fiquem com raiva delas, não cresça ódio no seu coração por causa delas. Não queira o mesmo para elas que elas fizeram para você, porque muitas pessoas estão sendo usadas. E isso é o que deveria ser a diferença entre um cristão, uma pessoa que salva em Cristo, uma pessoa nascida novamente, renasceu em Cristo. Isso é o que deve ser. Por isso que você é chamado santo, porque você é separado à parte. Por isso que você não se iguala. Não é porque você é melhor. Você não se iguala, não é porque você tem orgulho, não, você não se iguala porque você veio para fazer a diferença, foi escolhido para fazer a diferença. Então, aqueles que você está vendo a manipulação maligna, aqueles que você está vendo que está sendo levado e motivado, incentivado, porque tudo é energia, porque tudo é espiritual, ora por aquela pessoa. E ele continua. Mas você é tirado no seu túmulo como um renovo repugnante, você está coberto como os mortos que foram feridos à espada. Peraí, todos os reis das nações, isso. Coberto com mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Você não se unirá a eles na sepultura, porque destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Nunca se mencione a descendência dos malfeitores.
Preparem um local para matar os filhos deles por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e encham o mundo de cidades. Eu me levantarei contra eles, declara o Senhor dos exércitos. Eliminarei da Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, a sua prole e os seus descendentes, declara o Senhor. Farei dela um lugar para as corujas e uma terra pantanosa. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, declara o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos jurou, e veja bem, Deus manda a gente não jurar. Ele jurou. Então você imagina que o que ele está dizendo aqui, ele já inicia com certamente. Como planejei, assim acontecerá. E como pensei, assim será. Esmagarei a Assíria. Na minha terra, nos meus montes, a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo e o seu fardo dos ombros deles. Este é o plano estabelecido para toda a terra. Esta é a mão estendida sobre todas as nações, porque este é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? A sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Agora aqui profecia contra os filisteus. Esta advertência veio no ano em que o rei Acás morreu. Vocês, filisteus, todos vocês, não se alegrem porque a vara que os ferirá. Desculpa, peraí. Não se alegrem porque a vara que os feria está quebrada. Da raiz da cobra brotará uma víbora, e o seu fruto será serpente veloz. O mais pobre dos pobres achará pastagem, e os muitos necessitados descansarão em segurança. Eu matarei de fome a raiz de vocês, e ela matará os seus sobreviventes. Lamente, ó porta, clame, ó cidade. Derreta, derretam-se, desculpa, derretam-se, perdi aqui, calma. Lamentem. Oxi, ué, não aparece aqui pra mim? Meu mouse também sumiu. Ah, tá, voltou aqui, desculpe. Lamentem, ó porta, clamem, ó cidade. Derretam-se todos vocês, filisteus. Do norte vem nuvem de fumaça, e ninguém desertou das suas fileiras. Que responderá? Não, desculpa, que resposta se dará aos emissários daquela nação? Esta o Senhor estabeleceu em Sião, e nela encontrarão refúgio aos aflitos do povo. Agora profecia contra Moabe. Deixa eu ver aqui se. Ah, dá tempo, peraí. Advertência contra Moabe. Sim, na noite que foi destruída, Ar, em Moabe, ficou arruinada. Na noite em que foi destruída, Kir, em Moabe, ficou arruinada. Sobe-se ao templo em Dibom, a seus santuários locais para chorar. Por causa de Nebo e de Medeba, Moabe pranteia. Todas as cabeças estão rapadas e toda a barba foi cortada. Nas ruas andam vestidos com um pano de saco. Nos terraços e nas praças públicas, todos pranteiam e se prostram chorando. Esbom e Eleale clamam.
Até Jaaz as suas vozes são ouvidas, em Jaaz. Por isso, os homens armados de Moabe gritam, e o coração deles treme. O meu coração clama por causa de Moabe. Os seus fugitivos vão até Zoar. Zoar com Z maiúsculo, porque não é de zoar no sentido de fazer, como é que diz, graça, né? Mas de zoar é o nome mesmo do lugar. Até Eglat-Selísia, ou Selisia, não sei em português. Sobem pela encosta de Luite, chorando e caminhando. Pela estrada de Oranaim, levantam clamor em face da destruição, porque as águas de Ninrim secaram. A pastagem secou e a vegetação morreu. Todo o verde desapareceu. Por isso, eles levam a riqueza que adquiriram e armazenaram para além do riacho dos salgueiros. Com efeito, o seu clamor espalha-se por todo o território de Moabe. A sua lamentação chega até Eglaim, até Beer-Elim. Ainda que as águas de Dimon, ou Dibon, um trocadilho, estejam cheias de sangue, trarei mais mal sobre Dimon. Um leão sobre os fugitivos de Moabe e sobre aqueles que permanecem na terra. Bom, finalizamos. A gente tem mais 7 minutos. Deixa eu ver aqui. A gente consegue. Ah, vamos ler então. 16 também. Envie cordeiros como tributo ao governante da terra, desde Selá, atravessando o deserto, até o monte da filha de Sião. Como aves em fuga, lançadas fora do ninho, assim são as mulheres de Moabe nos vales do Arnon. Dá conselhos e propõe uma decisão. Torna tua sombra como a noite em pleno de meio-dia e esconde os fugitivos. Não deixes ninguém saber onde estão os refugiados. Que os fugitivos moabitas habitem contigo, se para eles abrigo contra o destruidor. O opressor há de ter fim. A destruição acabará. O agressor desaparecerá da terra. Então, em amor leal, será firmado um trono. Com fidelidade, um homem se assentará sobre ele na tenda de Davi. Um juiz que busca a justiça e se apressa em defender o que é justo. Então, a gente está falando aqui agora, obviamente, do trono do trono messiânico, o trono de Jesus, né? O Messias, especificamente, porque será estabelecido. Por quê? Porque ele está falando num trono de fidelidade, sentar alguém com a linhagem de Davi, basicamente. Isso aqui que ele está falando, na tenda de Davi. Então, aqui a gente está falando outra profecia em relação a Cristo. Ouvimos acerca da soberba de Moabe, da sua arrogância exagerada, da sua soberba, do seu orgulho e da sua arrogância. A sua fanfarrice é vazia. Por isso choram os moabitas, todos choram por Moabe. Cada um se lamenta e se entristece pelos bolos de passas de Kir Areset. As lavouras de Esbom estão murchas, como também as videiras de Sibma. Os donos das nações pisotearam as melhores videiras que antes chegavam até Jazer e se estendiam para o deserto. Seus brotos espalhavam-se e chegavam ao mar. Por isso eu choro, como Jazer chora, pelas videiras de Sibma. Ó Esbom e Eleale, com as minhas lágrimas eu as encharco. Já não ouvem os gritos de alegria por seus frutos e por suas colheitas. Foram-se a alegria e a exultação dos pomares. Ninguém canta nem grita nas vinhas, ninguém pisa as uvas nos lagares, pois fiz cessar os gritos de alegria. Por isso, minhas entranhas gemem como harpa por Moabe, o meu interior por Kir-Eres. Quando Moabe se apresentar e se exaurir nos santuários locais e for ao seu lugar sagrado para orar, nada conseguirá. Essa palavra o Senhor já havia falado acerca de Moabe. Agora, porém, o Senhor diz: dentro de 3 anos,
como os anos de um assalariado. O esplendor de Moabe e toda a sua grande população serão desprezados e os seus sobreviventes serão poucos e fracos. Então, o que acontece? Deus está mostrando para gente o orgulho de Moabe e o fim, né? Então Deus vai julgar todas as nações arrogantes que, obviamente, se rebelaram contra Deus, contra Ele, contra Sua palavra, contra tudo que Ele, né, fala, tudo mais. Então, o ponto principal é a gente entender que a arrogância vai acabar, vai ser destruída, ponto, né? Mas, obviamente, aqueles que confiam no Senhor têm refúgio e vida eterna, porque isso é o que a palavra nos diz, né? Então, mais uma profecia, né? E, e é isso, tá bom? Então a gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E se tiver alguma dúvida, alguma coisa, vocês podem mandar para mim sempre, tá bom? Então fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um ótimo, um lindo e maravilhoso fim de semana e que a gente volte renovados, descansados para toda a semana que tivemos, né, de trabalhos altos e baixos, que a gente possa ter Deus nos renovando e nos trazendo de volta na segunda-feira para leitura e que vocês possam voltar e aproveitar o fim de semana de vocês, tá bom? Fiquem com Deus então, um beijo e até segunda.